Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Então, continuando aqui o nosso especial de mês da criança, onde toda segunda-feira a gente vai dissecar um conto clássico. Dessa vez eu tô trazendo para vocês a grande dupla dos contos infantis, que são os irmãos Grimm, né? Jacob e Wilhelm Grimm, alemães. O primeiro nasce em 1785 e o último vai falecer em 1863. Eram de uma família proeminente, filhos de juristas. A mãe deles era filha de um deputado. Vão ter uma excelente educação até mais ou menos a morte do pai, quando o mais velho deles, que era o Jacob, tinha 11 anos. E aí eles caem meio que na miséria. Miséria não, né? Pobreza. Porque a mãe meio que vai precisar da ajuda da família para se manter os filhos e tal. Mas uma tia da materna, da parte de mãe, vai conseguir mandar essas duas crianças para uma escola onde eles vão se formar e, enfim, o resto é história. O que a gente precisa entender, antes da gente entrar realmente no conto, é que os irmãos Grimm, eles estão na Alemanha. Acho que eles nascem uma década depois da fundação do romantismo alemão, que começa lá com Goethe escrevendo Jovem Werther, tá bom? A gente já conversou por aqui sobre Goethe e Jovem Werther em algum livro romântico que eu resenhei, que eu não vou lembrar agora, mas a gente já teve essa conversa aqui. E aí, naquela época que a gente teve a conversa, eu falei pra vocês que o romantismo, ele tem uma vertente que é nacionalista, tá? A gente tem isso aqui no Brasil também, quando a gente tem o romantismo aqui no Brasil. A gente tem a primeira fase, que é uma fase nacionalista, a segunda fase, que é uma fase mais dark, se não me engano, e a terceira fase, que é a transição para uma autoescola literária. O que a gente precisa entender é que esta fase ufanista do romantismo alemão, ela vai proporcionar para os irmãos Grimm a ideia de reunir contos que estão sendo contados pela população da Alemanha. Então, gente, se vocês ouvirem um chocalho, é meu cachorro que tá brincando com o brinquedinho dele aqui, tá? Não vou tirar ele disso dele, porque tadinho, né? Então, o que vai acontecer é o seguinte, eles vão, então, lançar livros que, no começo, nada mais são do que contos do Perrault, do Charles Perrault, que a gente já conversou sobre ele. Mas, com o tempo, esses contos vão ser, na verdade, uma coletânea das histórias que são contadas naquela região germânica ali, que, na verdade, na época era a Prússia, né, onde eles estavam morando. Então você tem que entender isso, que eles estão no berço do romantismo, né? E estão vivendo a fase mais ufânica, a fase mais nacionalista desse movimento literário. E isso que vai proporcionar, então, eles criar essa coletânea de contos. São ao todo 53 contos que eles conseguem, então, coletar e estruturar. O conto que a gente vai ver hoje, vocês vão ver que não é um conto que é a coisa mais bela escrita no mundo. Muito diferente, por exemplo, da semana passada, que a gente teve a Sereiazinha, que era um conto belíssimo, escrito de uma maneira fabulosa. Mas a gente tem aqui, então, a grande estruturação, digamos assim, dos contos que a gente está acostumado, né? Por exemplo, Bela Adormecida, estruturado por Irmãos Grimm, tá bom? O conto, então, que a gente vai conversar hoje chama-se A Dama e o Leão e é a base de A Bela e a Fera, tá? Não, Bela e a Fera não é um conto francês. Eu sei que o desenho da Disney se passa na França, mas o conto original é alemão, tá bom? E vocês vão perceber que esse conto ele é absurdamente psicodélico, porque você vai ter a premissa, que é muito próxima da premissa do que a gente conhece de Bela e a Fera, né? Que é o pai que tem 3 filhas, ela vai viajar. Não é um cara pobre, tá? É um cara rico. As 2 filhas mais velhas vão pedir ouro e joias preciosas, pedras preciosas de presente. Mas a irmã mais nova, que é a favorita do pai, por motivos óbvios, vai pedir só uma cotovia esvoaçante cantadeira. E essa cotovia não é encontrada facilmente, até que o cara lá tá procurando, o pai tá procurando, encontra um jardim onde tem uma cotovia.
ele vai pedir pro criado dele pegar essa cotovia. Quando ele vai buscar, um leão aparece e fala assim, opa, que isso? Isso aqui não é bagunça não, tá? Leão não é bagunça não, isso aqui é propriedade privada, tá bom? Que tá fazendo o que aqui? Tá roubando propriedade privada. E aí ele falou assim, não, por favor, é porque a minha filha quer muito uma cotovia e tal. E aí ele vai falar, então, vai fazer assim, olha, você pode ir com a cotovia, não tem problema nenhum, mas você vai ter que me trazer, em troca desta cotovia, a primeira coisa que te receber em casa. E o pai na hora fala assim, pô, mas a primeira coisa que me receber em casa pode ser minha filha. O criado que está apavorado, pensando assim, não estou ganhando o suficiente para isso, fala assim, não, meu senhor, vai que é o gato ou o cachorro, né? Aí o cara então aceita, topa, e daí a gente tem o resto da história. Se você não quiser saber o resto da história, não tem problema, eu vou dar a pausa dos nossos patrocinadores e aí eu vou continuar a contar. Mas saiba que ele é um conto muito curto, ele é um conto de 10 páginas, 12 talvez. E ele é um conto que muita coisa acontece sem um pingo de aproveitamento ou aprofundamento, no caso, dos personagens. Então você não tem o relacionamento que você tem, por exemplo, da sereiazinha com a avó. Você não tem todas as situações filosóficas que a gente tem, por exemplo, no Graciosa e Percinet. Você não tem. Você tem uma sucessão de acontecimentos que podem muito bem ter sido tirados de outros contos e colocados nesse. Porque a impressão que a gente dá, que a gente tem lendo Dama e o Leão é essa. Que houve um popurrí ali de contos que eles juntaram numa história só e deram o nome de Dama e o Leão. Tá bom? Enfim. Vou continuar falando sobre o conto depois do nosso intervalo comercial. Oi, já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada! Pois muito que bem. O que acontece quando o pai chega em casa? Justamente a filha mais nova vem recebê-lo. Ela vai vir recebê-lo. Ele vai então chorar pra cacete. Fala assim, olha, tá aqui tua cotovia, mas aconteceu um negócio, eu preciso te contar. Vai contar pra ela o que aconteceu. E ela é uma pessoa assim, muito, muito digna. Fala assim, não, se você prometeu, eu vou. Seja o que Deus quiser. E eu vou lá pro Castelo do Leão. E aí ele fala assim, não, porque... Isso é muito interessante. No conto original, todo mundo do castelo é leão, né? Não é só a fera, né? Não, todo mundo do castelo, todo o secto do príncipe leão é um leão. São leões. E ela chega lá, ela é muitíssimo bem tratada. Isso começou a me pegar muito, porque... Para quem não sabe, eu não gosto de Bela e a Fera. Porque, primeiro de tudo, eu acho que o desenho animado, ele tem problemas seríssimos de estrutura de roteiro. E quando eu falo estrutura de roteiro, eu falo passagem de tempo. Você tem ela chegando no Castelo da Fera, tipo, ainda uma primavera, depois vira pro inverno... E aí você pensa assim, ok, tá passando o tempo, né? Então as estações vão mudando. Só que aí tem uma cena que o pai dela tá falando com o Gastão, que ele fala assim, ela tá desaparecida há 2 dias. Gente, como assim? Eu acho que é uma história que eu entendo que é um filme super bem feito, tecnicamente. Foi um dos motivos, por sinal, pelo qual concorreu ao Oscar de melhor filme na época. Mas, pra mim, ele tem problemas seríssimos de estrutura de roteiro, tá? Então, eu não sou chegada. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é, depois que eu cresci, que eu vim entender a problematização da Bela se apaixonar tão perdidamente pela fera, né? Um cara bruto, um cara que sequestrou ela, um cara que nunca a tratou bem, que aos poucos foi mudando, tá? Sei lá, eu acho que isso só reforça muito
aquela coisa que é incutida nas mulheres, e aqui isso é meu lado feminista falando, que a mulher forte de verdade muda o homem. A mulher de verdade aguenta tudo e muda o seu homem porque ela não foge. Amigo, a mulher de verdade, acima de tudo, se ama. A mulher de verdade, acima de tudo, tem a noção que vive no mundo onde ela é refém, tá? Da sociedade machista. E, acima de tudo, ela vive no mundo onde ela tem a noção que a síndrome de Estocolmo que a gente vive diariamente é fruto do machismo, tá? Então, é por causa dessas duas coisas, desses dois pontos, eu não gosto do desenho da Disney, ok? Não vou nem entrar no mérito do live action, tá bom? Vamos ficar só aqui, porque senão vai problematizar ainda mais. Mas, então, particularmente, eu não gosto. Aqui, por mais que você tenha o negócio do vou trocar a cotovia por uma pessoa, o leão não sabe, né, que vai ser uma menina que vai vir. E 2, o leão fala assim, ó, me traz, pode ir embora e me manda a pessoa depois, o gato, o cachorro ou a menina. Ou seja, o velho lá, o pai, podia simplesmente não mandar porra nenhuma. Até onde eu sei, ele não deixou anotado com o leão o endereço dele. Tá entendendo onde eu quero chegar? E segundo, é dito no conto original que ela, a moça, né, a mais nova, é muito bem tratada pelo leão e por todos os seus leõezinhos ali desde o começo. E aqui a gente começa a primeira grande modificação. A segunda é que, à noite, o leão e todo mundo do castelo voltam a ser humanos. Eles não ficam para sempre como leões. E aí a gente não tem aquela situação do o amor verdadeiro vai quebrar a maldição. O que acontece é que ela se casa com ele e eles voltam e começam a ter uma vida trocando o dia pela noite. Eles ficam acordados de noite, onde ela tem um contato com o marido em forma humana e todo mundo em forma humana. E à noite eles dormem porque todo mundo é leão. O que eu achei muito justo, na verdade. Muito inteligente. Pois muito que bem. A primeira irmã, a mais velha, vai casar, eles descobrem que a mais velha vai casar e eles resolvem visitá-la. Ela vai sozinha, mais nova, todo mundo fica super feliz porque achava que ela tinha sido, sei lá, destroçada pelos leões. E ela fala assim, não, meu marido, na verdade, à noite vira príncipe, aliás, eu sou princesa agora, lidem com isso, e tá tudo bem. Quando a segunda irmã vai casar, são 3 irmãs, né? Ela manda o convite pro casamento, ela resolve isso, só que ela fala assim, olha, vamos comigo, meu marido, leão / príncipe. E nessa fase ele já tem até um filhinho. Vamos comigo, tal. Aí ele falou assim, olha, eu posso até ir, mas longe do castelo, eu não posso ser tocado por nenhum facho de luz. Porque senão, e aí o negócio fica muito psicodélico, eu vou virar uma pomba que tem que voar por 7 anos. De onde veio isso? Daí que eu tô falando, gente, que a impressão que eu tenho é que são várias histórias que eles juntaram numa só. O que faz muito sentido, considerando que provavelmente você tem variações muito diferentes dessa história. Eu já tinha ouvido essa versão há muito tempo atrás, só que ao invés de uma cotovia era uma rosa e assim sucessivamente. Então, arrisco dizer que foi isso que aconteceu aqui, tá? Beleza, elas mandam construir então um negócio, tipo uma carroça toda fechada pra ele ficar lá dentro, mas a madeira era muito nova. Eu adoro que tem uns detalhes nessa história que são muito, muito específicos, mas, por exemplo, quem colocou a maldição nele pra virar leão, ninguém fala sobre isso. Mas eles explicam que a madeira da carroça que fizeram era muito verde, então ela estalou e aí abriu uma fresta e aí passa um faixa de luz fino como um fio de cabelo. Cara, é muito bizarro essa história, mano. E a escrita dos Greens é mais bizarra ainda. Enfim, ele vai virar uma pomba. Ela vai então deixar o filho dela e vai atrás desta pomba. E aí essa pomba antes de sair voando fala pra ela assim, a cada 7 passos eu vou deixar uma gota de sangue e uma pena minha cair. Primeiro, pomba não dá passo, tá voando. Segundo,
haja sangue e pena, minha senhora. Puta que pariu. E ela vai lá seguir a gota de sangue e a pena por 7 anos, até que chega um momento que ela não encontra mais, é porque ela então, né, pensa, ou morreu, a pomba morreu, ou ele voltou a ser homem. E aí, nisso, ela tá desesperada procurando ele. Aí, cara, aí fica surrealista o negócio. Aí, o que ela vai fazer? Ela vai falar com o Sol. E aí, o Sol fala assim, olha, eu não vi, mas fui com a tua cara, então eu vou te dar um barril de ouro. E quando você estiver muito aflita, abre esse barril. Aí ela vai falar com a Lua. E a Lua fala assim, olha, também não vi, mas gostei de você, então vou te dar um ovo dourado, um ovo prateado. E assim ela vai juntando tesouros, assim. Cara, sei lá, me lembrou uma coisa assim, do tipo assim... garota, minha querida garota, eu não sou assim de fino trato pra selar este contrato. Minha luz é passageira, estou sempre por o triz. Aqui está um ovo pra você. Tipo, uma coisa assim, sabe? Assim, meu, é sério. Esse conto é muito zoado. É muito, muito zoado. Eu fiquei muito em choque porque eu tinha lembranças desse conto, mas na minha cabeça eram histórias separadas. E realmente parece muito histórias separadas. Porque, assim, as coisas acontecem de maneira bizarra. Pois muito que bem. Aí ela não consegue nada da Lua, não consegue nada do Sol. Aí ela vai, fala com o vento do norte. Ele não sabe nada também. Vai falar com o do oeste, com o do leste. Aí o vento do sul fala assim, eu vi uma pomba que se transformou num leão. E aí esse leão tá brigando, tá lutando com um dragão, que por sua vez era uma princesa. Cara, você vai falar assim, mano, os caras beberam muito pra escrever isso daí. E aí entram umas quests estranhas, assim, tipo assim, eles estão no mar, sei lá o quê, vai no mar, conta tantas plantas, e aí corta a 12ª, aí bate no... bate no dragão, ele vai virar uma princesa, e o leão vai voltar a ser príncipe. E aí tem um grifo. Gente, assim... é uma situação tão bizarra. E aí tem um grifo, e aí tu pula, pega o teu príncipe, pula nas costas do grifo. E vai ser feliz. E aí no meio do oceano, do mar, você tem que jogar uma noz pra nascer uma planta. E aí o grifo descansa. Cara, é bizarro. Eu vou resumir, porque é muita coisa. Enfim, ela faz tudo isso. A princesa e o príncipe voltam a ser humanos, e o que eles fazem? Dão uma banana pra ela, sobem no grifo e vão embora. E ela decide ir atrás dele, porque, ele é o amor da minha vida. Rapaz, se eu fosse essa mina, eu ia atrás desse homem, mas não era porque ele é o amor da minha vida, não, porque eu ia buscar vingança. Vingança! E aí, depois que eu me vingasse, eu ia voltar pro meu castelo, onde eu deixei meu filho, e ia ser uma lindíssima rainha lá. Pronto, porque é assim que a gente trata macho que esquece a esposa. Enfim, nossa, fiquei puta. Beleza, aí esta mulher vai atrás deste príncipe, fica andando loucamente no mundo atrás dele, até que descobre onde tá o castelo, onde tá a princesa e ele, né, esse príncipe escroto. E aí eles estão pra casar. Ela chega lá no dia do casamento. Aí eu te pergunto, cadê o banheiro dos não binários? Não, mentira, não é isso que eu pergunto, não. Aí eu te pergunto, bigamia não é crime? Aparentemente não na Alemanha. Aí ela chega lá, tá destruída, tipo, ai meu Deus, meu marido que vai casar com outra. Aí ela lembra do barril que o Sol deu. Abre o barril, tem um vestido belíssimo, ela veste o vestido e entra de penetra no casamento. A noiva fica enlouquecida com o vestido e pergunta assim, o que você quer em troca desse vestido aí? Ela fala assim, uma noite com seu marido, com seu noivo, a lua de mel. Aí a noiva cede. Ela vai lá no quarto dele e fala tudo pra ele. Olha assim, a gente tem um filho, você era um leão, papapá. Só que ele tá mamado, né? A noiva mandou colocar um sonífero, então ele não escuta nada. Ela vai embora de manhã, ele não se lembra de nada, tá tudo igual.
Beleza. Aí ela tá lá super triste, ela resolve abrir o ovo que a lua deu pra ela. Quando ela abre o ovo, sai uma galinhazinha de ouro com vários pintinhos. Animatronic, sei lá, me parece. Que eles andam e ficam bicandinho, e aí depois vão dormir embaixo da asinha da mãe. Uma coisa fofa, fofa. Eu teria. Lindo. Aí a princesa vê da janela do quarto, percebe que é aquilo, quer também e fala, o que você quer? Ela fala assim, uma noite com teu marido. Só que dessa vez ele não toma o sonífero, né? Ele descobre que a esposa, segunda esposa, estava fazendo e resolve não colocar o sonífero lá. Aí ela vai, fala tudo pra ele, e aí o vagabundo se lembra? Aí se lembra sozinho, aí ele contou a história. Ah, é verdade, menina. Eu era casada contigo? Nossa, olha que coisa. Ah, pelo amor de Deus. Vai contar a história pra outra que tu não se lembrava. Enfim, aí ele ainda vem com o papo e fala assim, não, porque a princesa jogou um feitiço em mim. Tá aqui que jogou um feitiço. Eu sei que feitiço é esse. Sem vergonhice. Olha, que absurdo. Ai, detesto essa história. Detesto. Não gosto mais dela. Gostava quando era criança, agora não gosto mais. Detestável essa história. Enfim, aí ela vai, pula em cima do grifo, que sei lá onde é que estava estacionado. Pula em cima do grifo com o marido. Atravessam lá o mar, parando no meio do caminho na planta lá que nasceu da noz, que ela deixa cair no mar, uma coisa sem sentido nenhum. Voltam pra casa e reencontram o filho que agora está crescido, né, um menino bonito, porque imagina, 7 anos, né, acho que ele era bebê, 7 anos, sei lá mais quantos anos ela ficou procurando o marido com a segunda esposa, enfim, acaba o conto, horrível, horroroso, mal escrito. Muita coisa sem explicação, muita coisa jogada ao léu, assim, sem sabe? E não vem e fala assim, mas Lívia, é um conto de fadas. Não é porque é um conto de fadas, não é porque é pra criança que tem que ser mal escrito, que tem que ser mal explicado. Eu super entendo as variações que existem nessa história pra retirar toda essa parte absurda de pomba. Muito ruim essa parte, entendeu? Eu entendo isso, porque não faz sentido, é mal escrito. Mais uma vez, pra mim, isso daí é outro conto que eles resolveram juntar, porque na cabeça dos Grimm fazia sentido. Não faz, Grimm, não faz. E é isso. Mas antes de ir embora, eu quero dar um recado. Meu querido amigo Sérgio Marques, que é apresentador do HQ, lá no canal da Maré Geek, agora também é apresentador do Pitcast, o podcast da Piticas, da marca de roupas geek, Piticas, que é muito conhecida principalmente pela galera que frequenta a CCXP, né? No meu caso. E ele fez um convite pra mim pra falar com ele, ter um bate-papo sobre adaptações para cinema e TV de livros de terror. Esse bate-papo, esse MesaCast, vai ao ar amanhã no canal da Piticas, tá? No YouTube. Então, por favor, assistam, compartilhem com seus amigos. O Sérgio é um querido, o papo foi uma delícia e as pessoas podem também conhecer um pouquinho, através desse podcast, um pouquinho sobre mim e sobre o Li no Livro, tá bom? Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos. Nós estamos nos principais agregadores de podcast e nós temos um encontro marcado todas as segundas-feiras. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.